Oi, hoje nós vamos ver as briófitas e pteridófitas, nesta aula de hoje. Primeiro as briófitas, cujo esporófito é muito minúsculo, constituído só de uma cápsula, planta adulta e um talozinho. Depois as pteridófitas, que já são plantas com folhas, e os esporos estão contidos em mais de uma estrutura por folha. Enquanto que aqui nem folha tem, na parte esporófito mesmo, só uma cápsulazinha. Então aqui tem mais de uma estrutura, mais de um soro aqui, contendo esporos, enquanto aqui só tem uma estrutura contendo esporos em cada folha, Aqui talinha seria uma espécie de folhazinha, mas na definição de pteridófitas elas são mais providas de esporos do que as briófitas, além de outras coisas, Aqui há rizóides unicelulares e multicelulares, e aqui já existem raízes, proto-raízes, mais desenvolvidas. Aqui a raiz só sustenta a planta, aqui a gente já não pode afirmar isso, já talvez a raiz em alguns casos obtenha nutrientes. Bom, depois a gente vai ver com detalhe tudo isso. Aqui é a origem provável dos musgos, das briófitas. São algas xarófitas, contendo aqui uma estrutura reprodutiva chamada arquegônia, e aqui uma estrutura reprodutiva masculina chamada anterídeo. Certo? Se imagina que dessas plantas na Escócia tenha surgido os musgos. Este é um aviso que eu sempre coloco, vocês podem ler. E para entrar em briófitas a gente entra já com classe aqui, com os desenhos de Ernest Haeckel, contemporâneo e amigo de Darwin, Charles Darwin, que era apaixonado por plantas aí. Podem ver os desenhos caprichados das briófitas feitas por ele. E se vocês quiserem se aprofundar bastante em briófitas, eu recomendo que leiam esses trabalhos que estão a seguir, com uma ênfase especial para este, que é uma revisão importante. Bom, o que são briófitas? Vamos começar logo já isso aqui. São plantas que não possuem traqueídeos e nem vasos, ao contrário das pteridófitas que vão possuir traqueídeos. Elas não absorvem a água e nutrientes via rizóide, que é a raiz primitiva, e possuem um único talo multicelular sustentando a cápsula. Então, o florófito, que é a planta adulta, o esporófito, na verdade, que é a planta adulta, ele é muito simples e muitas vezes não faz fotossíntese, ao contrário das samambaias e gimnospermas. Em alguns casos, a parte masculina, o arquegônio, o anterídeo, desculpe, ela vai conter espermatozoides numa espécie de copo. Quando a gota d'água cai, esse copo ejeta os espermatozoides e eles vão buscar os óvulos no arquegônio. Certo? Então, anterídeo masculino, arquegônio feminino. Esse esporófito ele demora até 3 meses para se tornar adulto. Tá? Que a gente estava comentando antes. Essas plantas têm uma evolução lenta, tanto é que ainda hoje elas estão na forma bastante primitiva, 2 a 3 vezes mais lento que as gimnospermas e angiospermas. Existem algumas espécies aquáticas que são utilizadas até para apagar incêndio, como a Fontinalis antipirética. O próprio nome já diz, Pyrrhus é fogo, anti é contra, e Fontinalis talvez tenha a ver com o fato dela nascer em fontes, de água doce. Uma prova de que elas vieram realmente da água, Curiosidade aí, essas plantas já foram utilizadas, os musgos, como absorvente feminino, eles são mais limpinhos do que se imagina. E também a fumaça deles foi usada na Escócia, onde se imagina que tenham surgido, para defumar o uísque. Então, as briófitas, ao contrário das pteridófitas, elas não possuem traqueídeos e nem elementos de vaso. Os traqueídeos são células alongadas, mas que a ponta delas não é oca, como nos vasos. Então a água aqui ela tem que sair pelo lado e ir para o outro lado, para outra célula. Já aqui,
o fluxo da água nos vasos, que é uma característica típica de angiospermas, ela vai subir mais fácil. As gimnospermas também têm vasos e traqueídeos. Tá? Aí o ambiente onde essas plantas devem ter surgido, né? E aqui algumas utilidades dessas plantas. Tá? Então aqui a gente tem a base da árvore, as xarófitas, que são as algas verdes que originaram, provavelmente, as hepáticas, os musgos verdadeiros e, mais recentemente, os chifres, né? Os musgos em forma de chifre, que não possuem cápsula. Depois a gente vai entrar mais nessas partes aqui, mas a gente pode comentar aqui, né, o que acontece nesse ramo, ó, plantas vasculares. Então, a partir de licófitas, que seria o elo evolutivo entre os musgos e as pteridófitas, já existem traqueídeos. As samambaias, ferns, estão aqui, né? As leptosporangiadas e as eusporangiadas, depois vamos ver o que é isso. E aqui as plantas com semente, ó. Então, samambaias também ainda apresentam esporos, não possuem sementes. Então, a diferença principal delas para as gimnospermas, que possuem sementes. E depois a gente vai chegar nas angiospermas, que além de possuir sementes, possuem flores e frutos, envolvendo esses últimos completamente as sementes. Então aí a gente consegue entender toda essa etapa, desde as algas até as angiospermas. Poucos minutos aí. Mais detalhes a gente vai seguir daqui a pouco. Bom, isso aqui é só um detalhe aí sobre quais seriam as mais desenvolvidas, né? Seriam os chifres aqui, as anthocerotopsidas, e as mais primitivas, briófitas, os fígados, né? Os hepáticas, marcantiopsida. Então, coloquei aí um fígadozinho para vocês lembrar que as briófitas mais primitivas, elas muitas vezes possuem anterídeos e arquegônios, que é onde são produzidos espermatozoides e óvulos, respectivamente, abaixo, às vezes, da parte vegetativa do gametófito. E como essa partezinha lembra um pouco um fígado, elas são chamadas de hepática. Mas não é só por isso não, elas eram utilizadas realmente para curar problemas do fígado na Idade Antiga em Roma. Aqui nós temos as principais divisões aqui, né, de organismos briófitos e as principais características que os diferem. Então as hepáticas são as mais primitivas e em forma de fígado. Né? Aí nós temos a estrutura delas, que eu não vou comentar muito, nem a simetria, mas aqui é importante os rizóides. Os rizóides são unicelulares nas hepáticas, pluricelulares nos musgos verdadeiros, que contém 95% das espécies estão aqui, e voltam a ser unicelulares nas anthocerófitas, que são os musgos em forma de chifre, que não tem cápsula. Aqui há uma cápsula contendo os esporos, e aqui são os esporófitos, as plantas adultas. Tá? Cloroplastos por célula, importante também. Aqui você vai encontrar só um nas anthocerófitas. O protonema, que é a forma jovem, né? Após o gametófito ser fecundado, os gametófitos fazerem a fecundação, é essa parte verdinha que ainda não tem, né, o esporófito, é o protonema. É uma planta jovem, não madura ainda. Ele é reduzido aqui ele é presente, e aqui ele é praticamente ausente ou ausente. Né? Os gametângios, né, os anterídeos e os arquegônios, produtores de espermatozoides e óvulos, aqui eles são superficial, podendo ser abaixo, aqui às vezes escondido um pouco. Aqui eles também são superficiais, e aqui eles são imersos, ficam abaixo da terra. Tá? Então já é uma diferença interessante, né? Aqui a gente vai partir daqui para samambaias. Aqui há uma dependência muito maior da água, então eles ficam na superfície, na água. E aqui eles já podem ficar perto da terra.
contato com A. Então, vamos entrar aí nas hepáticas, o grupo mais basal das briófitas. São essas plantinhas aí, chamada também de liverworts. E agora a gente vai entrar aí, tem umas árvores só para mostrar como são diversas, como são complicadas. E aqui precisaria realmente ser estudado para você se aprofundar no nível da sistemática desses organismos. Aí tem uma, ó, não é um cogumelo, tá? Não é um cogumelo. Aqui está a plantinha, uma hepática. Então nós temos os taloides complexos, as hepáticas. Esse nome a gente deveria evitar, na verdade, porque existe um gênero em ranunculácea chamado hepática. Tá? Então agora eu vou apresentar para vocês o gênero hepática, que é uma angiosperma, né? Claramente. Agora vem a parte importante, o ciclo de vida dos musgos. Os musgos, eles são uma fase gametofítica predominante. Fase esporofítica, ou seja, planta adulta, ou seja, como uma árvore, ela não é dominante. Então, como eu já havia falado, a maior parte do tempo as árvores elas não estão produzindo frutos e nem flores, que seriam os gametófitos. Enquanto que aqui, a maior parte do tempo elas estão produzindo as briófitas gametófitos e raramente elas ficam na fase adulta, que seria a fase matura sem né, os gametófitos e a fase onde elas estão com menos capacidade fotossintética e portando já as estruturas que contêm os esporos já fecundados. Muito bem. O que acontece é que ocorre um esporófito maduro, uma planta madura. Essa planta madura, ela é um talinho com uma cápsula. A gente já viu isso. Só para mostrar de novo aqui. Aquele talinho com a cápsula verde é a planta madura. Tá? Só para começar aqui, que ela não está bem desenhada aqui. Lá dentro da planta madura, nessa estrutura chamada cápsula, tem os esporos. Tá? Os esporos eles vão ser liberados no momento propício e eles irão cair, né, na terra e germinar. E aí eles vão produzir o que se chama de gametófito. Tá? O gametófito e um rizóide também. O gametófito ele é como se fosse, numa tradução para angiospermas, para vocês entenderem, é como se fosse a flor e o fruto das briófitas. Então, o gametófito ele vai formar um talos, que é a parte vegetativa dele, ele vai crescer e ele poderá aqui se reproduzir por clonagem. Mas em um belo momento ele pode, com condições de água abundante no ambiente, produzir o que seria uma estrutura para produzir espermatozoides aqui, que ela é chamada de cabeça anterídea. Nessa cabeça anterídea vai se originar os espermatozoides aqui. Então, num análogo, só num análogo com as angiospermas, isso aqui seria um filete e isso aqui seria uma polínia contendo grãos de pólen. Só que não são grãos de pólen aqui, aqui são espermatozoides mesmo, pode ver o desenho. Muito bem, ela vai produzir isso aqui, esses espermatozoides vão sair e vão nadar aqui na água. Lembrem que isso aqui está na água, tá? Cheio d'água. Um outro esporo vai germinar e produzir um outro tipo de gametófito, o female, né, o feminino, que também vai produzir uma cabecinha e vai produzir óvulos. Aí também vai produzir, né, com as gemas, a reprodução assexuada. Eles têm algumas rizóides minúsculos, eles ficam fixos, mas enche da água ali, e aí o espermatozoide nada até o óvulo, mais parecido com um ser humano até, e fecunda. No momento que fecunda, vai se originar nessa parte aqui, um talo
que vai crescer e vai lá na ponta conter uma cápsula com os óvulos, os esporos, desculpe. E aí essa parte que vai crescer depois, que não tem nada a ver com essas aqui, ó, é que vai ser um filetezinho e depois uma cápsula na ponta, contendo de novo aqui, ó, os grãos de pólen, os grãos dos esporos, desculpe. A gente quer fazer analogia com angiosperma, acaba se confundindo. Bom, é isso. Não tem mais o que falar sobre isso, né? Então essas são as plantas. Ó. Aqui são os arquegônios ou anterídeos, dependendo do caso, se produzirem óvulos ou espermatozoidezinhos. Lá está o talo, que é a parte vegetativa do gametófito. Isso aqui é o gametófito. Ó. Como se fosse a flor, se é que existiria, das briófitas. Então o gametófito, como ele é muito jovenzinho e filamentoso, ele é chamado de protonema, logo que quando ele germina do esporo. Então nessas briófitas chamadas de fígados, né, os fígadozinhos verdes, as hepáticas, tem 9.000 espécies. Elas possuem um talo, né, um pezinho sem folhas, mais comumente com folhas. Diferem da maioria dos musgos por possuir uma raiz unicelular. Possuem costa. Depois a gente vai falar o que é essa costa. E cílios nas folhas. Na verdade eu já posso falar agora. Costa seria um princípio, vejam bem, um princípio de nervura principal nessas microfolhas aqui. Tá? Cílios nas folhas, aqui tem alguns cíliozinhos, que é raro tá? Nos outros filhos de musgos. E o único grupo de musgos que não possui estômatos para regular trocas gasosas é as hepáticas. Mas lembrem onde está escrito aqui, ó, na fase esporofítica. Na fase gametofítica, todos eles têm esporos. Na fase adulta esporofítica, que a gente já vai mostrar como é uma foto melhor, eles não têm, não têm estômatos, desculpe. Estou com um monte de coisa na cabeça hoje, está difícil. Viu? Aqui é o que eu falei, a costa, né? Ó. Ela é, aqui está aquela pequenina folhinha que tem né, no musgo. E ela é como se fosse uma tentativa aqui de fazer, que é um corte transversal, né? Aqui está as partezinhas aqui outro lado, e no meio, ou às vezes até de um dos lados, mais para um lado do que o do outro, ó, surge essa pequena tentativa de ser uma nervura principal, no que seria uma protofolha, né? A origem dessas plantas é 470 milhões de anos, então é logo depois do Cambriano, né? No Ordoviciano. E nas hepáticas, o esporófito, a parte adulta, pode ficar debaixo desses protonemas ou desses gametófitos aqui. Então, às vezes fica escondido, por isso que a gente não enxerga. Vamos agora a um outro grupo, as briófitas verdadeiras, que contém a maior parte né, das briófitas. 90% das espécies estão aqui. Então, agora eu lhes apresento o esporófito pela primeira vez. Ao contrário do gametófito, ele raramente faz fotossíntese, é a planta adulta. Seria o pinheiro, seria a samambaia adulta, seria a árvore dos musgos. Tá? Então podem ver aqui, ele é vermelho, ele está com carotenoides, ele não está fazendo fotossíntese aqui. Então um musgo adulto, uma arvorezinha de musgo, seria só esse talo e a cápsula. Pronto. E ele é 2N, contém o conjunto completo de cromossomos, ao contrário do gametófito, né, que contém conjuntos N de cromossomos. E os esporos vão sofrer aqui meiose para originar depois os espermatozoidezinhos e os óvulos. Né? O esporófito é altamente dependente do gametófito, ele depende do gametófito, ele não produz muita energia aqui. Tá? E ambos são clorofilados, mas existem exceções, é claro, tem uns que não fazem fotossíntese não.
Então isso aqui é fundamental para se entender a transição, né, das plantas da água para a terra. Eles abrigam microfauna, reduzem a erosão, são berçário para plântulas, são plantas importantes. Em alguns grupos de briófitas existe uma coisa chamada opérculo, que é uma abertura aqui para liberar os grãos de esporos, desculpe. E os espermatozoidezinhos, com 2 pés ondulantes, são característicos das algas. Tá? Já o esporófito possui características de plantas terrestres, como estômatos, uma linha única de células condutoras, os esporos aéreos produzidos numa única cápsula apical, chamada esporângio, a estrutura que contém os esporos, e columela, que são uma coluna de células estéreis aqui dentro dessa cápsula. Muito bem, 20 minutos apenas. Estamos indo bem. Questão do tempo. Continuamos. Seta é essa partezinha que eu faltei explicar aqui, que sustenta a cápsula. Tá? Bom, os musgos eles não possuem tecido vascular nem lignina, tá? Para sustentar a planta na questão da sustentação em termos de altura, que vai aparecer mais lá em gimnospermas. Né? Fase predominante já falei, são 10 mil espécies, 700 gêneros, 120 famílias. São plantas pequenas. Aqui é um resumo novamente da fase reprodutiva, vocês podem acompanhar aí, né, o gametófito produzindo o espermatozoidezinho. Ele vai até o outro gametófito, ó, foi produzido no anterídeo aqui, N. O espermatozoidezinho ele nada, mesmo na água, e vai até o arquegônio. Lá ele fecunda o óvulo produzido pelo arquegônio num outro gametófito e origina o esporófito. Tá? Então ali no arquegônio ocorre, né, uma festinha, como a gente pode ver. Lá, né? Bom, depois dessa fecundação vai se originar o esporófito, que lá na ponta vai ter a seta, e aí vai liberar os esporos. Os esporos germinam, originam essas microplantas, que são as versões de flores e frutos dos musgos. E aí o ciclo recomeça. Então aqui, ó, essa fase aqui, ó, o esporófito maduro com os esporos aqui dentro, são essas figuras aqui, ó, que mostram a beleza dos musgos. Então aqui dentro que está os esporos. Pronto. Curiosidades. Alguns anterídeos podem ejetar o esperma até 15 centímetros longe do gametófito. Tá? Isso é bastante, né? Aí vocês podem ler aí Botanical Ballistics. Alguns corpos podem ejetar as gemas de reprodução assexuada até 120 centímetros longe da planta mãe. Então lembra que eu mostrei uma figura aqui para vocês, ó, que era essa figura. Caramba, cadê a figura? Ué, cadê a figura? Sumiu a figura? Não pode. Só um pouquinho, vou achar essa figura de qualquer custo. Para mostrar onde estão os copos que podem injetar. Ah, aqui, ó. Esses copozinhos aqui, eles podem injetar até 1,5 m de distância gemas vegetativas, tá? É a forma de reprodução assexuada. Então cai gota da chuva, tum, salta a gema longe. E aí a planta se reproduz assexuadamente. Com calma a gente vê tudo isso. Bom, e aí os trabalhos que não deixam mentir, né? O maior musgo que existe pode chegar a 50 centímetros de comprimento, tá? E aí tem uns que podem jogar o esperma longe, são esses aqui, ó, tá? Polytrichum pilliferum. Aqui uma visão de microscópio, de onde são produzidos os espermatozoidezinhos dos musgos. Tá?
E aí o tamanho de alguns musgos, ó, são grandes mesmo. Olha lá, ó. Quase um pinheirinho. Olha aí, ó. Isso aqui são musgos, ó. Então eles podem ser grandes sim, olha aqui, ó. Isso aqui é na França. Então a única função desse esporófito, a planta madura, né, é produzir esporos. É quase um parasita do gametófito. Em algumas espécies de musgo só foi visto uma única vez, então ele é raro. A maior parte das vezes é aquela história que eu falei. Cai a gotinha lá de chuva na gema, copinho, salta a geminha, reprodução assexuada. Não se sabe exatamente de onde vieram, se foi de algas verdes, se foi de algas vermelhas, marrons, e talvez possam ter vindo de forma independente alguns grupos de musgos dessas algas, não só de um único grupo. Aí complica tudo, né? Mas tem que falar isso. Os gametângios, onde estão contidos as anterídeos e os arquegônios, podem estar nas axilas das folhas, sob o gametófito. Tá? Artrópodes podem ajudar na fertilização, olhem só. Podem pegar carona com o inseto aí, espermatozoidezinho, até chegar no óvulo. Né? E aí são os animaizinhos que podem fazer isso. Alguns atraem insetos cheirando mal. Então, o esporângio é produzido, os esporos, né? Ele tem cheiro ruim. E aí, os animais vão lá pegar os esporos da cápsula e levar para outro lugar. Até às vezes um cocô de algum outro herbívoro e aí eles vão germinar lá. Tá? Então já existe aqui as primeiras interações com animais, ó, ao contrário do que a gente, o senso comum nos diz que as primeiras interações com animais em plantas, em termos de expressão de esporos, que seriam análogos às sementes, ou até mesmo da polinização, seriam lá nas gimnospermas, no final das gimnospermas, né, em Gnetum. Não, aqui já acontece, tá? Os esporos masculinos germinam sobre os gametófitos femininos. Podem originar... isso aqui é curiosidade, tá? Gametófitos masculinos anões. Isso aqui é só para manter as plantas perto uma da outra. Aí, que bonito, ó. Onde são produzidos os esporos. Isso aqui vai saltar fora, tá? Vai liberar eles. E aí os besouros que carregam os esporos, eles vão lá, se alimentam, carregam os esporos fedidos aí até o esterco da vaca. E aí um pesquisador com uma máscara de proteção aí para estudar isso. Provavelmente foi o cidadão que descobriu esse fenômeno. Belezinha? Agora a gente vai dar uma olhada em algumas setas onde tem esporos um pouquinho mais diferentes do que a gente estaria acostumado na nossa vida aí. Ó, essas aqui, ó, não são cogumelos, tá? São setas contendo esporos lá na pontinha de musgos. E aí elas atraem as moscas, ó. E aí elas levam embora o esporo. Aqui está o musgo, ó. Aqui está a cápsula. Aqui está a partezinha que contém a cápsula. E aí lá ela vai fazer isso, a mosca. Aí outros, ó. Então lembrem, não são cogumelos, tá? Cogumelo ele nunca vai ter um tom verde, desse verde aqui, produzindo fotossíntese, nem vai ter na sua base uma planta, né? Que é o talo, né? Embora libere esporos também, o cogumelo. Aqui o que eu falei, as gemas assexuais, ó, cai a gota d'água aqui, elas saltam. Aqui tem uma imagem boa, de foto mesmo, né? Não um desenhinho. Agora nós vamos falar do perístoma, que é uma estrutura importante. É onde está lá na cápsula os esporos. Então tem várias partes aqui que compõem essa cápsulazinha que contém os esporos N. Tá?
columela, que já vem de coluna, né? Uma coluna central aqui, que talvez tenha a função de sustentar todo esse conjunto. O perístoma, que é essa partezinha aqui, que é uma espécie de membrana, que às vezes forma uma espécie de dentezinho que vai se soltar também e liberar depois os esporos. E outras duas partes aqui, a gente já vai chegar lá. Aqui tem desenho melhor. Ó. Então a seta, a apófise, espaço com ar, os esporos, a coluna, a columela, o perístoma, essa membraninha bem fina, que vai se destacar e liberar os esporos. Aqui esse ponto é o anel, tá? O pérculo, que também vai sair, né? E a capa, calíptra. Então é uma morfologia bem complicada aqui, lá na pontinha do músculo. Então, definição de perístoma, são anéis de dentes, né? São dentados. E, ó, tem os dentezinhos triangulares, são mais compridos na base e mais fininhos na ponta. Retráteis, eles vão abrir e vão liberar os esporos. Então, do grego artron é articulado, porque ele é articulado, ele encolhe. Estão localizados na cápsula. E a única função deles é liberar, retardar um pouco a liberação dos esporos e depois liberá-los. Aqui complica um pouco, então vou fazer um pequeno intervalo e já volto. Então esses foram os melhores desenhos que eu consegui, e mesmo assim não é muito claro para entender o que eles querem dizer com esses desenhos, sobre os dois tipos básicos de perístoma. Tá? O meu entendimento é mais simples aqui, o nematodôntico ele é mais robusto, tá? Muitas camadas de restos de paredes celulares, seria isso aqui, tá? Mais robusto, ó, muitas camadas de célula. E o artodrôntico são poucas camadas de células, são mais delgadinhos, mais fininhos esses perístomas, tá? O artrodôntico mais fininho, mais comum, e isso para os sistematas de musgos mesmos é importante, tá? Então, ele é utilizado, né? Por exemplo, esses dois grupos aqui, ó, são nematodônticos, são robustos, enquanto outros grupos não. Bom, aqui está melhor de ver, né? Os dentes do perístoma, né? Então esse aqui provavelmente é um artrodôntico, possui poucas camadas de células aqui, né? Teria que ter várias cúpulas como essa, uma dentro da outra para ser o nematodôntico. Esse é o meu entendimento. Como isso é um detalhe avançado do curso, não há tanta obrigação, pelo menos, de se chegar ao fundo nisso aqui, tá? Bom, vamos aqui voltar a essa figura, né? Com mais algumas características que a gente ainda não comentou dos grupos principais de musgos. Então a seta, que é o desenho esquemático, que contém os esporos, ela é presente nas hepáticas e ela é ausente nos antoceros, tá? Que são os chifres, a gente vai ver depois. A forma da cápsula, ela é simples em hepáticas, ela é diferenciada com o perístoma, ó, nos musgos, nas briófitas verdadeiras, que é o maior grupo, e ela é alongada nos antoceros. A maturação dos esporos, simultânea nos dois grupos iniciais e gradual aqui. Aqui as estruturas que dispersam os esporos, o eláter, que é uma espécie de elástico, a gente já vai ver nas hepáticas, e os dentes do perístoma, que a gente acabou de ver lá, que vão se abrir nos musgos verdadeiros. E aqui um meio termo, né? E aí tem outras características, né? Os estômatos, principalmente, são importantes, né? Que não tem estômatos nas hepáticas e depois eles começam a ter. Então, se fizer uma análise aí com uma boa lente, um microscópio, você vai separar certinho eles. Mas o nosso objetivo aqui é só falar mais da ecologia deles do que queria realmente fazer a sistemática de musgos, que é bastante difícil. Esse é o eláter, ó. É uma estrutura que está dentro da cápsula
e o esporo na ponta. Então ela arrebenta com falta de umidade e solta o esporo. E o perístoma, né? Os esporos estão nessas linhas aqui, ó, são os pontinhos amarelos, e eles vão abrir e vão cair. Ó. Quando o perístoma se abrir, se romper aqui, ele vai liberar. Então esse é um tipo característico de liberação que é aqui nos musgos verdadeiros. O eláter está nas hepáticas e os semi-eláteres nos antoceros. Então, se vocês quiserem saber como é a morfologia das cápsulas e como ela determina esses grupos, é isso aí. Assim que funciona, ó. Tá? Então aqui estão os esporos, os dentes do perístoma que vão se abrir e liberar os esporos. Só que isso fica assim, ó, até invertir a imagem, ó, vai ficar difícil de ler, mas é assim que fica na realidade. E aqui o pseudoeláter, né? Lá na ponta da cápsula tem essa estrutura que vai, ali tá os esporos ali dentro. Ó. Ela vai se desenrolar e vai liberá-los. E aí a diversidade que tem de cápsulas, né? Muito bonitas as cápsulas. Olha ali, ó. Aqui tem alguns grupos que ainda não foram bem classificados, então não sei se eu vou comentar muito sobre isso, tá? As horneófitas. O grupo mais basal dos musgos é Sphagnum, né? A cápsula tem um poro apical e o esporo pode atingir 36 mil vezes a velocidade, que é de 9 metros por segundo, que é a velocidade de atração gravitacional do centro da Terra. Vamos ver uma coisa. Nós estamos nem na metade aqui da apresentação e já o tempo está estourando aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar hoje aqui. Depois, na aula seguinte, a gente vai ver os musgos em forma de chifre, tá? E um pequeno vídeo sobre a explosão da liberação de esporos, que poderiam ser até 36 vezes, mil vezes mais fortes do que a força gravitacional do nosso planeta. Isso é absurdo, mas foi medido e comprovado, que tem os vídeos depois que eu vou falar, e mostrar os créditos também. Então existe isso, viu? Existem emissões de esporos a velocidades absurdas na natureza, e isso acontece nos musgos. Então um grande abraço por enquanto.